Glória a Deus, saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus continue lhe abençoando nesse dia, né? Creio eu que você teve um Natal abençoado em Cristo Jesus. E você que talvez não tenha tido um Natal bom por alguma notícia ruim, saiba que Jesus te ama e Ele está contigo e vai te ajudar nesses momentos difíceis. Eu creio, tá bom? Eu quero aqui agradecer a você que tem nos ajudado a compartilhar os vídeos, você que tem se inscrito aí no canal. E você que ainda não é inscrito, lhe convido a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Você que tem ouvido a palavra, tem gostado do conteúdo, se inscreva, nos ajude a compartilhar essa mensagem para mais pessoas. Amém? Que Deus vos abençoe. Sem mais delongas, Provérbios capítulo 4, versículo 11, o Senhor vai nos falar: no caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Aguarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres nas veredas dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por eles. Desvia-te deles e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Olha só o que o Senhor nos fala nesse momento. É importante, irmãos, eu e você entender que o caminho da sabedoria é que nos conduz, né, a lugares bons, a lugares maravilhosos, a lugares onde o Senhor Deus nos quer colocar. E quando ele fala, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar, é através dessa palavra, meu irmão, minha irmã. É através do caminho de Jesus Cristo. Pois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz, em andando por elas, não se embarace os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Quando Deus nos alerta, fala conosco a respeito das coisas a qual devemos fazer, a respeito das coisas a qual nós devemos cuidar, proteger, guardar, e nós não damos crédito, irmãos, nós deixamos a sabedoria de lado. Olha como é maravilhoso isso. Ele diz que se nós andando por ela, por esse caminho da sabedoria, né, não embaraçarão os nossos passos. Ou seja, não trilharemos caminhos errados. Não andaremos por lugares onde o Senhor não queria que andássemos. E ele diz mais, e se nós corrermos, não tropeçaremos. Porque é o Senhor quem nos guarda, o Senhor quem nos protege. Quando ele pede para mim e para você, retém a instrução e não a largues, guarda porque ele é a tua vida. Jesus é a minha vida, Jesus é a sua vida. A palavra diz que ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra é o Espírito de Deus. Ela quem fala conosco, ela quem nos instrui. Então nós devemos reter ela para nós, porque ela é a nossa vida. Ele vai falar, não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Quando você sabe que tem pessoas que fazem coisas erradas, que roubam, que matam, que faz qualquer tipo de coisa que você abomina, a pessoa que se prostitui, a pessoa que adultera, a pessoa que mente muito, e você não está de acordo com essas coisas, a palavra está dizendo, retém, não entra na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. E ele vai continuar, evita-o, não passe por eles, desvia-te dele e passa de largo. Veja como é maravilhoso isso, irmãos. A palavra do Senhor diz que se eu sei que aquilo ali tem algo ruim, que pode me prejudicar, então por que eu vou lá? Por que eu vou passar por lá? Ah não, mas eu quero ir lá para me falar do amor de Deus para ele ou para ela, porque eu sei que através do amor de Cristo ela vai ser salva. Sim, de fato vai ser. Mas a palavra também diz que eu não posso lançar pérolas aos porcos. Como assim, pastor? A palavra de Deus ela tem que ser anunciada a quem quer ouvir. Porque as pessoas que não querem ouvir,
ou que já ouviram e hoje não dão crédito, essas pessoas eu não devo anunciar para elas, porque elas não querem. Mas aquelas pessoas que estão sedentas, seja um traficante, um drogado, uma prostituta, um perdido, mas ele tem desejo de alcançar a salvação, esses eu devo anunciar. Para esses eu devo pregar. Para esses eu devo correr atrás deles mesmo e tentar me esforçar para ganhar eles para Cristo, porque eles têm a vontade de conhecer Jesus. Eles não têm a força para o conhecê-lo. Veja aquela prostituta a qual entrou na casa de Jairo, de Simão, quando Jesus ali entrou com eles, né? Quando Jesus conversava com eles, ela entrou e começou a beijar os pés de Jesus e chorava, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E aquele judeu ali, o Simão, vendo aquilo, pensou consigo mesmo e disse: poxa, se esse realmente fosse o Messias, fosse o Filho de Deus, saberia quem é essa mulher que agora está beijando seus pés, lavando com água e enxugando com os cabelos. Ou seja, julgando porque ela era uma prostituta. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, conhecendo o coração do homem, como ele conhece o nosso coração, ele olhou para ele e disse assim: Simão, eu vou te contar uma parábola. Havia um senhor que tinha 2 servos. E um dos servos devia 500 denários e o outro devia 100 denários. Mas os 2 não tinham como pagar. E o seu senhor perdoou a dívida dos dois, perdoou a dívida de ambos, né? Perdoou a dívida de ambos, dando a eles a liberdade de não pagar mais nada. Estavam livres daquela dívida. Qual você acha que desses servos vai amar mais ao seu senhor? E ele disse: senhor, com certeza o que devia mais. E Jesus disse: julgastes bem. Essa mulher, a qual você considera ser uma pecadora, uma prostituta, chegou aqui, lavou os meus pés com lágrimas, enxugou, beijou os meus pés, lavou com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Porém você, eu entrando na sua casa, você não me deu ósculos santos, que é aquele beijo na bochecha, como um judeu se cumprimenta. Você não me deu água para lavar os meus pés, nem muito menos me ofereceu uma toalha ou coisa do tipo. Mas ela não. Então, ele olhando para a mulher disse: filha, vai, teus pecados estão perdoados. Vai e não peque mais. Então veja como é maravilhoso isso, irmãos. Quando nós evitamos o mal, quando nós nos desviamos do mal, como o Senhor nos ama, nos perdoa. Então, quando eu tenho esse poder em Cristo, de anunciar o Evangelho para outras pessoas que querem isso, eu vou e anuncio, porque essa mulher queria ser perdoada. Ela queria sair daquela vida, ela não tinha forças. Mas muitos a julgavam porque ela era uma prostituta, mas mal sabia qual era a consciência dela, a mente dela, o que se passava na cabeça dela, o que ela precisava para alcançar a graça de Cristo. Tem pessoas hoje aí precisando ouvir uma palavra só de ânimo para ela tomar força e erguer a cabeça e deixar a vida errada para trás. Mas tem outros que não, que sabem, conhecem a palavra, sabem do erro, mas preferem continuar na lama, na sujeira. Então, como a palavra diz, é como um porco, que você dá um banho nele, limpa ele todinho e coloca ele num lugar limpo e do outro lado tem uma poça de lama. Ele corre e vai se lambuzar de novo na lama. Ou como um cachorro que depois que passou mal com uma comida, vomita a comida ali, né? E depois ele volta e come de novo aquela comida. Assim são essas pessoas que não dão crédito à palavra de Deus. Então não posso perder tempo com essas pessoas. O meu tempo pela palavra de Deus é precioso. Tem almas morrendo, tem almas sofrendo, necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E o que eu e você estamos fazendo para isso? Então nós devemos andar nesse caminho da sabedoria, o caminho de Cristo, para que eu e você tenhamos poder contra os principados e potestades, dominadores dessa terra. Talvez na sua família você tenha alguém que está passando por dificuldades. É um viciado, é um drogado, talvez um alcoólatra. E você já não tem mais forças para lutar por ele. Não lute mais. Não. Quem vai lutar então, pastor? Jesus lutou por ele. Deu a vida por ele. Jesus só quer que você confie nele. E como eu faço isso, pastor? Colocando nas mãos do Senhor. Para de julgar. Para de maltratar, para de desprezar essa pessoa, demonstre para ela amor, carinho, sabe? Atenção.
Porque esse tipo de coisa que você não dá para ela, a atenção, o carinho, sabe? O amor, lá fora, o mundo aparentemente vai dar para ela. Então ela vai encontrar aquilo que ela não encontra em casa lá fora, só que da maneira errada. E você conhece a palavra, você conhece Jesus. Então seja hoje essa ponte entre esse homem ou essa mulher e Jesus. Para que Jesus faça ela atravessar esse laço do inimigo, essa ponte de sujeira que está para trás, ele consiga tirar ela de lá e trazer para um lugar verdejante. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de felicidade. Continuando aqui na leitura, irmãos, ele diz assim, ó: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Esse é o homem ímpio. Aquele que está conduzido pelos pensamentos do diabo, está sendo seduzido pelos demônios, ele não dorme, a palavra aqui é clara. Pois não dorme se não fizer mal. Foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar, ou seja, ele só consegue dormir quando ele fizer mal para alguém. Porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, glória! Então veja como o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Aparentemente está tudo difícil para mim, mas conforme eu vou colocando nas mãos do Senhor, o dia vai clareando. É como a madrugada, quando vai amanhecendo o dia, você vai começando a enxergar as coisas. Você sai num caminho escuro, vai andando, e o dia vai clareando. Você vai começando a enxergar um mato aqui, uma árvore ali, uma casa aqui, outra ali. E de repente, quando chega dia perfeito, você já consegue enxergar tudo, ver tudo. Assim é na sua vida, irmãos. Quando você começa a caminhar com Cristo, aparentemente parece ser tudo desmoronando. Tudo uma escuridão, você não consegue entender nada do que está acontecendo. Mas aí Jesus vai colocando cada coisa no seu devido lugar e vai abrindo espaço, o caminho para você passar. E quando você menos espera, todo o seu passado já foi apagado. E a sua vida hoje é uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas muitos ainda me julgam pelo meu passado. Fica em paz, meu irmão, minha irmã. Pois que Jesus morreu por você e por mim, ele também foi julgado, foi condenado pelos seus. Mas ele cumpriu o seu propósito na terra, por mim e por você. E na sua vida também não é diferente. Você teve que passar por tudo isso para hoje você ter essa experiência, essa sabedoria, essa capacidade de relembrar as coisas erradas que você fez e não errar mais. Mas também ter essa sabedoria, essa capacidade para ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas que talvez está passando pelo mesmo problema que você, outros piores. Então, por isso, Jesus te chamou. Ele vai falar mais no versos 19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Tá vendo? Quando a pessoa anda no escuro, irmãos, não tem como ela saber o que está à frente dela, o que está atrás, o que está de lado. Então ela vai tropeçar em alguma coisa e não sabe nem no que tropeçou. Porque são todas as coisas, tantas coisas erradas que ela faz. Por exemplo, a pessoa fala: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Muitas pessoas se fazem essa pergunta, mas esquece o passado dela. Às vezes você, no passado, feriu alguém, machucou alguém, maltratou alguém, humilhou alguém, sabe? Desprezou as coisas de Deus. Mas se passaram muito tempo e você não se lembra. Mas a Bíblia diz que a nossa vida é como uma grande roça, sabe? É uma grande ceifa. E a terra em si, né? A terra em si, onde nós vemos o mundo, na verdade é a roça, é a grande roça, né? Isso. É a grande roça onde você vai plantar. No caso, eu ou você somos ali o agricultor. E a semente são as nossas obras que nós lançamos nessa terra. Então, quando nós plantamos, quem é da roça vai entender o que eu estou falando. Quando nós plantamos, o grão, assim que você planta, ele já nasce, já sai dando frutos, não. Ele leva um tempo. Esse tempo ele leva para crescer, para se fortificar. Depois chega o tempo para ele colocar as flores. Depois chega um tempo para colocar o fruto. Depois chega um tempo para aquele fruto crescer. Depois chega outro tempo para aquele fruto amadurecer. Para depois chegar o tempo para você colher. Imagina isso espiritualmente. E aí, dependendo do que você plantou, você pode ter plantado um limão ou uma laranja. Você pode ter plantado um espinheiro ou uma videira. Então depende do que você vai plantar. Então às vezes a sua colheita pode não ser boa por causa disso.
Porque não tem ninguém que vá plantar nessa terra e não vá colher, porque a terra é fértil. Ela é muito boa. Tudo que se planta dá. Porém, o Senhor quer que eu e você focamos no que estamos plantando, para que nós não venhamos esquecer o que fizemos. Então, se nós estamos se esforçando para plantar coisas boas, ainda que todos estejam nos maltratando, fazendo coisas ruins para a gente, mas nós não estamos esforçando para plantar coisas boas, Deus vai nos dar um bom fruto. Vamos ter uma boa colheita. Ainda que o trabalho seja árduo, ainda que no calor do dia seja difícil para vir ali cultivar aquela semente e tudo mais, mas a recompensa vale a pena. Filho meu, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, como em outras Bíblias vai estar as saídas da vida. Então veja como é importante. O Senhor Jesus disse em sua palavra assim que o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra vai para o ventre e é lançado fora, mas sim o que sai do homem, da boca do homem. Por quê? Porque ele sai do coração. Então, se o seu coração está ferido, está machucado, está com raiva de alguém, está se sentindo angustiado, humilhado, maltratado, você não vai conseguir tirar palavras boas. Mas se o seu coração está sarado, está bem com Cristo, está em paz, está com alegria, você só vai tirar palavras boas para aquela pessoa. Então, por isso o Senhor fala que você devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque o que importa para Deus não é o ontem, nem o amanhã. O ontem é história. O amanhã é futuro. Mas hoje é uma dádiva. Hoje é um presente de Deus na minha vida e na sua vida. Como está o teu coração hoje? Se Jesus voltasse hoje para você, se Jesus voltasse hoje para mim, o que nós iríamos apresentar para Ele? O que eu tenho feito pela obra de Cristo? O que eu tenho feito pelas pessoas, pelas almas? Então ele vai falar para mim e você: os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos serão retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, irmãos, vamos olhar reto para Jesus Cristo. Vamos focar no Senhor. Vamos fazer de tudo para que a gente alcance a vida eterna, a salvação, a qual Jesus preparou para mim e para você. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus não é para covarde, não é para mentirosos, não é para quem quer tirar vantagem dos outros. Não, o reino de Deus é para aqueles sinceros, aqueles que se entregam, aqueles que de fato amam a obra de Cristo e querem alcançar a perfeição de morar no céu. Amém? Eu deixo a você essa mensagem, que você possa meditar e que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia e que esse ano que está terminando seja um ano de muita paz, alegria, muito gozo e felicidade na sua vida e que o ano vindouro seja um ano de muita prosperidade, saúde, felicidade, unção e sabedoria na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe.